De acordo com o frei dominicano Antônio de la Huerta, em 1547, ele escreve a seguinte frase: "Poderíamos dizer que no dia de criar a América, o pulso do Senhor tremeu um pouquinho." Ou seja, diante aí dessas coisas estranhas que a gente vê aqui no nosso continente, mostra que realmente a gente vive de altas e baixas, mas parece que no momento atual, de acordo aí com os estudos da sondagem econômica na América Latina, vivemos aí um período, vamos dizer assim, de certo otimismo, e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E para não perder o costume, aquela velha apresentação, bem-vindo aí para você que está chegando no canal aqui no Dose Econômica. Me chamo Eduardo, peço aí por gentileza que você se inscreva aqui neste canal, né? Que isso ajuda bastante, já que a gente busca trazer aqui conteúdos de atualidade, mas com um olhar mais econômico. No estudo mais recente aí do Sondagem Econômica na América Latina, acabou aí divulgando alguns estudos relacionados à questão atual econômica na América Latina e também algumas expectativas que esse pessoal tem com várias economias na região e com o continente em geral. E eu resolvi então estar fazendo esse vídeo porque eu acho muito importante a gente ter um panorama dos nossos irmãos, né? Já que eu acho que o Brasil acaba não tendo aí uma relação tão recíproca, né, com os países aqui da América Latina, seja pela questão linguística ou seja também pelas poucas relações comerciais que a gente tem com os nossos vizinhos, né? Se a gente até olhar aí no balanço aí das exportações e importações do Brasil com esses países, não é tão, vamos dizer assim, significativo. Então, por conta disso, eu resolvi estar fazendo esse vídeo para que a gente tenha realmente uma noção do que está acontecendo aqui no nosso lado. E nesse estudo eles utilizam o que denominam de indicador de clima econômico, que eles acabam aí abordando uma espécie de avaliação de como está a economia na região. E como eu havia falado lá no começo do vídeo que a nossa região tem aí um certo otimismo, é porque o ICE ele aumentou 3,7 pontos. No primeiro trimestre desse ano ele já havia aumentado um pouquinho ano passado. Então no último trimestre do ano passado ele estava em 102 pontos e agora esse ano ele está em 105,7. Então por esse desenho conclui-se que, na opinião aí dos analistas de vários países da América Latina, que a situação do continente está, vamos dizer assim, com certo otimismo e que as expectativas em 6 meses também estão boas. E agora olhando não só aí em termos gerais de América Latina, mas de maneira individual para cada um dos países, não de todos, né, lógico. Mas a gente vê que, no geral, todos os países subiram o seu ICE. As únicas exceções aqui foram o México e o Chile. Embora mesmo que o México caiu o seu ICE, ele está acima da média da América Latina. E os únicos países aí que ficaram acima foram Paraguai, Uruguai, Brasil e México. E os que ficaram abaixo da média geral na América Latina foram Peru, Colômbia, Chile, Equador, Argentina e Bolívia. Portanto, o país que merece destaque aí que a gente vê é o caso do Paraguai. Eu acho que muitos de nós aqui que às vezes vê vídeos no YouTube ou ouve relatos aí de pessoas que moram lá, realmente o Paraguai vem nos últimos anos aí sendo um país atrativo para investimentos, como a criação da lei La Máquina, né, que é uma lei que busca trazer incentivos aí de empresas brasileiras para transferir a sua produção para lá, a baixa carga tributária, uma lei de flexibilidade trabalhista melhor. Então isso faz com que o país ganhe muito mais confiança para o investidor, mas também na questão macroeconômica, já que o país não tem grandes problemas aí com a sua questão fiscal. E uma outra variável que foi abordada nesse estudo é sobre as projeções do PIB de 2024. Então, só para vocês entenderem, no último trimestre do ano passado e no primeiro trimestre desse ano,
Os analistas fizeram aí duas projeções de crescimento do PIB para 2024. Então elas acabaram diferenciando tanto para a América Latina no geral quanto para os países de maneira individual. Na América Latina, a projeção para o PIB de 2024 no finalzinho do ano passado era de 1,8% e já no primeiro trimestre desse ano é de 1,6%. O caso aí surpreendente foi o caso do Chile, né? Que ano passado, no finalzinho do ano, esperavam que o PIB esse ano do Chile fosse decrescer em 0,7%. E agora esse ano eles acreditam que vai crescer 1,6%. E o país que merece destaque aí é o caso do Peru e do Uruguai. O Peru acreditava-se que o PIB esse ano ia crescer 0,4% e agora já mudaram a opinião acreditando que vai crescer 2,4%. E o do Uruguai de 0,9% para 3,2%. Então alguns analistas aí acabaram revisando para cima o crescimento do PIB de alguns países e já de outros países, infelizmente, acabaram revisando para baixo, como é o caso da Argentina. Mas e quais aí são os pontos positivos e negativos que impactam tanto no crescimento do PIB de alguns países quanto no decrescimento do PIB aí de outros países? Os pontos positivos são de que há uma melhora da situação política interna de alguns países, não de todos, lógico. Também aí um certo favorecimento internacional, né, fora do continente. Também medidas de estímulo na região. E alguns destaques, é o caso do Peru, teve uma diminuição aí do fenômeno El Niño na região, fazendo com que não sofresse tanto aí com esse fenômeno climático. O outro caso também é do México, que tem aí se beneficiado com o nearshoring, ou seja, algumas fábricas que têm saído de alguns outros países da Ásia indo para o México, já com que esse país faz fronteira com os Estados Unidos, ou seja, é perto de um mercado consumidor potencial. E os pontos aí negativos e que impactam o PIB na região vão desde questões macroeconômicas internas, que alguns países têm passado por dificuldades fiscais, como é o caso que tem relatado na Bolívia. Também em decorrência aí de políticas internas, isso parece um pouco estranho, porque eu já falei que houve políticas internas que eram um ponto positivo na região, mas ressalto que é somente para alguns países. Para outros países, a questão da política interna piorou bastante. De uma maneira geral, pelos dados, vê que há um certo otimismo na América Latina. E isso é bom porque sai aí dos olhos da imprensa e a gente vai aí para os olhos dos analistas, que nos mostram aí que há um certo, vamos dizer assim, esperança para a região. E que a gente possa ter uma noção melhor aí para o que está acontecendo aqui com os nossos vizinhos na parte da condução das políticas econômicas e também fazendo com que isso seja atrativo para os investimentos em toda a América Latina. E eu fico por aqui hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, eu peço por gentileza que deixe o like. E semana que vem, então, a gente se vê aqui no Dose Econômica. Eu desejo aí uma boa semana para vocês e se cuidem. Um grande abraço. Tchau, tchau.